Porque Sim, já já abriu temos a comissão. instalação. Vamos Vamos lá. acompanhar. Presidente do vice ou da vice-presidente desta comissão para o ano de 2026. Informo que esta reunião está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.saopaulo.sp.leg.br, no link Auditórios Online e pelo canal do YouTube desta casa. Suspendo esta reunião por 5 minutos. Tive que te interromper, Carlos Malho, mas a gente teve uma suspensão. Agora sim, a gente pode falar um pouquinho da comissão. Sim, é uma comissão importantíssima. Só para vocês terem uma ideia, é uma comissão que o ano passado tratou de trazer para cá os agentes, representantes, inclusive de outros países, os próprios representantes em nível internacional que estão aqui no Brasil, de embaixadas e tudo mais, para tratar de um assunto que muita gente ficou preocupada, a questão do tarifaço. Isso foi tratado em reunião da Comissão de Relações Internacionais. E é muito importante lembrar que essa comissão, ela tem a prerrogativa também de buscar muitos apoios em nível internacional. É claro que ela também é uma comissão que vai fiscalizar a questão, por exemplo, do município de São Paulo em relação às relações internacionais. Porque o fiscal, a prerrogativa dele fiscalizar, claro, tanto o vereador, a vereadora, eles são fiscais do Poder Executivo. Mas nós tivemos muitas reuniões relacionadas a isso. E aí, aquilo que eu falei para você, muitas vezes se complementa. A questão do turismo também. O turismo acaba entrando também nas comissões. Por quê? Porque a Comissão de Relações Internacionais, ela também trata disso relacionada com outros países. Por isso, relações internacionais. E é uma comissão que tem, inclusive, a prerrogativa de permitir que um dos seus integrantes, ou mais de um, possam viajar para trocar experiências internacionais representando efetivamente o Poder Legislativo Municipal. Então, você vê que é uma comissão que tem uma atividade, evidentemente, que quando se diz relações internacionais já está implícito no nome, mas que pode trazer muita coisa boa para nós aqui. Para nós que moramos em São Paulo, para nós que somos habitantes de São Paulo. Inclusive ideias novas. Parcerias, principalmente parcerias. Ela pode trazer parcerias e parcerias importantes. Independentemente do Poder Executivo de repente... Vou te interromper de novo, porque eles já voltaram com a comissão. Vereadora Zoe. Oi. Bom, primeiramente queria agradecer pelo tempo que fiquei como presidente, esse primeiro ano aí do meu mandato. Conseguimos avançar com várias pautas que foram importantes não apenas para a cidade, como para mim, que era um foco meu. Agradeço a Cris Monteiro, minha colega vereadora, por ter feito essa parceria comigo ano passado, ter topado ser a minha vice. Cris, muito obrigada. E agora está na hora de passar o bastão de volta para a senhora. Então, me coloco aqui à disposição para contribuir ainda mais com essa comissão e para indicar o seu nome para ser a nossa presidente esse ano. Muito obrigada, vereadora Zoe Martins. Foi um prazer ter colaborado com a senhora na Comissão de Relações Internacionais do último ano. A senhora fez um trabalho extraordinário e, como a senhora disse, avançou em inúmeras pautas para a cidade. Então, parabéns pelo trabalho executado e será uma honra, se assim for eleita, poder substituí-la nesta comissão. Então, vamos aos votos. Coloca os votos. Como vota o vereador Adriles Jorge? Voto Cris Monteiro, presidente. Como vota a vereadora Silvia da bancada feminista? Oi. Presidente, eu posso justificar meu voto agora ou posso justificar depois? Tá? Não, eu respeito todos os vereadores dessa casa, respeito a vereadora Cris Monteiro, obviamente, como parlamentar, mas vou votar contra que ela seja presidente da comissão por ter muitas discordâncias do ponto de vista, principalmente, aliás, do ponto de vista da política internacional, principalmente em relação ao Estado de Israel. A vereadora se posiciona na defesa do Estado de Israel e eu sou veementemente contra o que Israel faz hoje em termos de guerra no planeta. Inclusive, eu queria aproveitar o ensejo aqui já dessa instalação da
comissão internacional para colocar meu posicionamento contra o que Israel está fazendo no Líbano, que está bombardeando civis, que está matando crianças. Inclusive, ontem, essa criança aqui, a Lina, de 7 anos, ela teve toda a sua família morta, e ela sobreviveu, mas ela está no hospital sem saber ainda que a sua família morreu. E já foram muitas crianças que morreram nos ataques que Israel fez à população civil no Líbano. E eu queria aproveitar aqui para dizer, né, que repudio os ataques que Israel faz hoje ao Líbano. Hoje já foi anunciada uma trégua, porém a gente não está acreditando muito nessas tréguas. E queria também já aproveitar para me solidarizar ao Papa, que teve um posicionamento muito importante de dizer que nós precisamos da paz. E também repudiar a fala do presidente Trump, que atacou o Papa, que disse que o Papa gosta de crimes, que o Papa protege criminosos e que o Papa tem que cuidar da vida dele e não se meter nas guerras. E eu queria dizer que o Papa está certo. O Papa está certo quando prega o Evangelho prega a paz. Então, eu queria, por tudo isso, né, por me posicionar em defesa do povo palestino, por me posicionar contra o Estado de Israel, eu não posso, por conta desse posicionamento político, votar favorável à presidência da vereadora Cris Monteiro. Obrigada. Como vota a vereadora Cris Monteiro vota Cris Monteiro. Terminada a votação, com os votos do vereador Adriles, com 3 votos, me declaro eleita para presidente desta comissão. Pronto, né? Passemos para a eleição da vice-presidente. Eu gostaria de fazer a indicação da vereadora Zoe Martins. Vou colocar a votos. Mais alguma indicação? Então, colocando a votos. Como vota o vereador Adriles? Jorge. Voto Zoe Martins, presidente. Como vota a vereadora Silvia, da bancada feminista? Voto contrário. Ela também já sabe dos meus posicionamentos, já votei contra, inclusive, a presidência dela na eleição passada. E, na verdade, aqui nessa comissão, serei uma voz dissonante aqui dos 3 colegas. Espero poder ter o espaço para defender sempre os meus posicionamentos, então voto contra. Como vota a vereadora Zoe Martins? Vereadora Zoe Martins, vota Zoe Martins. Presidente, com licença, só para fazer uma observação, acho engraçado a nobre colega a vereadora Silvia, da bancada feminista, né? Já que falam que é feminista, defende mulheres, direito para as mulheres e mulheres no poder, acho engraçado, né? Porque a presidente, ela votou contra a presidente mulher e agora votou contra a vice-presidência também de uma mulher. Então, presidente, acho que a gente vê aí, mais uma vez, a hipocrisia da esquerda sendo escancarada. Eles não defendem mulheres, eles defendem a ideologia deles. Porque no momento da gente defender um ser humano, a gente vai defender um ser humano. A gente não vai defender por ser do partido que a gente é ou por ser do partido que concorda com a gente. A gente vai olhar para um ser humano e vai falar, olha, que legal, uma presidente mulher, uma vice-presidente mulher. Mas, infelizmente, a Silvia, ela mostra aí a hipocrisia do partido dela, da esquerda e do discurso dela, né? Numa hora dessas, é que a gente vê que é feminista, só olha para o próprio umbigo e para quem concorda com elas, e não para todas as mulheres no geral. Muito obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Zoe. Pela ordem, senhora presidente. Pois não, vereador Adriles Jorge. Eu gostaria de até apresentar o meu respeitoso repúdio à fala da vereadora Silvia, da bancada feminista, pelo seguinte, eu preciso prestar minhas homenagens a uma pessoa e ao Estado de Israel, que tem sido vilipendiado, atacado, constrangido, perseguido, o povo judeu que tem sido constantemente perseguido, falar e alertar para a vereadora Silvia das possibilidades do antissemitismo que jogou a gente da Segunda Guerra Mundial, no Holocausto judeu, e desse antissemitismo que está incrustado no governo lulopetista, que está incrustado nas esquerdas, em boa parte das universidades com viés progressista, esse antissemitismo que volta cada vez mais. Israel faz apenas se defender. Se Israel depuser as armas, Israel é eliminado.
Se os outros depuserem as armas, haverá paz. É muito simples essa equação. E queria prestar minha homenagem ao líder humanitário Donald Trump, que tem exatamente feito aquilo que Cristo manda. A fé sem obras é vazia. E a ação de fé contra um ditador é derrubar essa ditadura, porque soberania nacional é do povo. E a soberania nacional, ela emerge quando um ditador é eliminado. Então, a ação de Donald Trump é cristã, é humanitária. A ação do governo de Israel é cristã também, ainda que seja uma cultura judaico-cristã, esse casamento perfeito, essa simbiose perfeita, é humanitária para o povo de Israel e para a contribuição da paz no Oriente Médio. Respeitosamente, faço aqui minha nota de repúdio ao discurso da vereadora Silvia. Obrigada, vereador. Com 3 votos, declaro eleito a vereadora Zoe Martins para vice-presidente desta comissão. Informo que as reuniões ordinárias desta comissão ocorrerão... perdão, eu não votei? Sim, então, eu, vereadora Cris Monteiro, voto pela vereadora Zoe Martins pela vice-presidência. Me perdoe, achei que acabei com as falas, me confundi. Então, com 3 votos, declaro eleita a vereadora Zoe Martins para vice-presidente dessa comissão. Informo que as reuniões ordinárias da comissão ocorrerão quinzenalmente, às quintas-feiras, 11 horas, no Prestes Maia e de forma virtual pelo Microsoft Teams. Eu gostaria de fazer uma colocação também. Primeiro de tudo, queria agradecer aos meus colegas pelo voto. E, para mim, é uma alegria imensa voltar a ser presidente dessa comissão. Fui presidente por 2 anos seguidos. O ano passado fui, como disse, vice-presidente da vereadora Zoe Martins e dos outros colegas. E, obviamente, prestei muita atenção à nova vereadora Silvia da bancada feminista, na sua colocação, e queria primeiro colocar que a vereadora Silvia vai ter total e absoluta respeito e momento para fazer suas colocações de forma absoluta democrática. Sou uma pessoa que sou afeita à liberdade de expressão, a senhora vai sempre poder, sob a presidência, se colocar suas posições, porque a gente vai respeitar as visões diferentes e assim fazer os debates necessários. Obviamente, quando a senhora declina o voto em mim, a senhora fala que eu defendo o Estado de Israel. E há uma enorme confusão da sua parte, porque o que eu tenho feito no meu mandato, de forma consistente, é, sim, defender os judeus brasileiros que aqui nasceram, que têm sofrido um antissemitismo de forma absoluta, desastrosa. Como disse o colega vereador Adriles Jorge, o Holocausto, ele ocorreu, já foi falado, não nos fornos. Ele se deu porque, antes dos judeus chegarem aos fornos, as pessoas se calaram. Recentemente, tivemos um bar no Rio de Janeiro com uma placa dizendo que judeus não eram bem-vindos. Se trocarmos os nomes judeus por qualquer outra minoria, ninguém aceitaria isso. Mas a vereadora Silvia, da bancada feminista, e toda a sua bancada, e os esquerdistas desse país, simplesmente se calam. E eu não vou me calar. Porque, se estivéssemos ali dizendo que pretos não são bem-vindos, que LGBT não é bem-vindo, que budista não é bem-vindo, o que seja, isso é um absurdo total num país democrático como o Brasil. Eu vou continuar, sim, de forma peremptória, fazer, sim, e com total conforto, defender os meus amigos judeus brasileiros. Nasceram nesse país, são meus irmãos de pátria. Aqui não existe uma defesa inconteste de nenhum Estado, em absoluto. Então, há uma enorme confusão da vereadora Silvia quando ela diz que eu defendo o Estado de Israel. Eu defendo também 2 Estados, sou crítica de vários outros Estados, mas acho que a gente tem que fazer a diferenciação absoluta que os judeus brasileiros têm sofrido muito antissemitismo e nós não podemos tolerar isso. Então, eu queria fazer essa correção, vereadora Silvia da bancada feminista. Não existe aqui uma defesa absolutamente cega do Estado de Israel, mas existe sim, de forma absoluta e peremptória, eu vou continuar defendendo todos os meus amigos da comunidade judaica. Todos, como já fiz defesa de outras minorias no meu mandato e em inúmeras outras circunstâncias, não fazendo esse tipo de diferenciação. Eu lamento muito a senhora fazer essa confusão, a senhora acompanha o meu mandato, a senhora muito bem sabe como eu sou, então eu só queria fazer essa correção e deixar para os registros. Muito obrigada. Então,
Não havendo nada mais a tratar, declaro instalada a comissão e encerro esta reunião, não sem antes convocá-los para as próximas reuniões ordinárias com pauta a ser publicada. Muito obrigada, boa tarde a todos.